3 conselhos que podem mudar a sua vida. E antes de trazer esses 3 conselhos que podem mudar a sua vida, eu gostaria de contar uma pequena história. Talvez até você já conheça essa história, mas preste atenção, porque eu vou usar do cerne dessa história para poder pregar hoje. Tem um conto que diz assim que um homem lá do interior, vivendo junto com a sua amada, sua esposa, eles estavam se virando bem, afinal de contas era só os 2. Mas ele pensando com ele mesmo: como que eu vou ter filhos se eu não der para os meus filhos condições de futuro? Um dia eu vou ser pai. E conversou com sua esposa e disse: olha, amor, eu sei que você vai ficar bem aqui, eu vou andar por esse mundo, mas um dia eu volto. Eu só peço para você ser fiel a mim, porque eu vou ser fiel a você. O dia que eu tiver condições de trazer um dinheirinho bom para dar um futuro para essa família, eu estarei de volta. E ela disse: eu amo você, eu vou te esperar o tempo que for. E aquele homem se foi. Pense no homem que andou pelo mundo e um dia chegou numa fazenda e conseguiu um trabalho. Um homem lhe deu trabalho, um grande fazendeiro, um homem de uma sabedoria muito grande. E esse homem disse assim: olha, eu não quero que você me dê salário, eu quero que você guarde esse salário com você, e só quando eu me decidir de voltar para casa, aí você vai me dar o dinheiro que eu mereço. Assim foi combinado. Ele trabalhou, passou 5, 10, 15, os longos 20 anos trabalhando para aquele homem. Um dia ele chega então e diz: muito bem, agora eu gostaria de receber o meu dinheiro, porque eu vou para minha casa. Aquele homem, aquele fazendeiro, até com pena de perder aquele funcionário tão bom, né, tão honesto, e disse: pois bem, eu vou te dar o que é teu, mas antes eu gostaria de dizer uma coisa para você. Você vai escolher, eu vou te dar até amanhã para você pensar. Você quer o dinheiro que você merece por esses 20 anos, ou você quer que eu te dê 3 conselhos que podem mudar a sua vida? 3 conselhos? Mas quais são? Não, pense primeiro, porque se eu te der os conselhos, não vou te dar o dinheiro. E se eu te der o dinheiro, eu não te dou os conselhos. Poxa, eu vou escolher os conselhos, seja o que Deus quiser. No outro dia chegou e disse: olha, eu quero os conselhos. E ele então disse: olha, o primeiro conselho que eu vou te dar: nunca tome atalhos na tua vida. O caminho mais fácil pode ser perigoso para você. Nunca tome atalhos. Segundo conselho: não seja curioso, porque a curiosidade pode levar você à morte. Não seja curioso. Terceiro conselho: nunca haja de forma precipitada, principalmente quando as emoções estão à flor da pele, na hora da raiva. Nunca haja de forma precipitada. E ele entregou 3 pãezinhos. Olha, para você, eu sei que você vai ter que andar muito, tem 3 pães aqui, coma esses 2 pães aqui na viagem, e esse aqui eu quero que você coma com a tua família lá. Ele partiu, até um pouco decepcionado, mas ficou lembrando daqueles conselhos. E quando ele já tinha andado uns 2 dias, porque ele ia andar uns 10 para chegar até em casa, ele encontra um outro viajante que pergunta para onde ele estava indo. Ele disse: olha, eu vou para minha casa, que fica mais uns 8 dias aí andando. Explicou onde ficava, e ele disse: você é bobo, por que você vai por aqui? Você pode pegar um atalho, em 1 dia e meio você está em casa, não precisa andar tudo isso. Ele disse: nossa, é verdade, andar por aqui é mais perto. Olha, pega esse carreiro aqui que você vai chegar lá. Quando ele começa a andar por aquele carreiro, lembrou do primeiro conselho: nunca tome o caminho mais fácil, cuidado com os atalhos. Ele volta e continua por aquele caminho que ele já estava. E no outro dia ficou sabendo que aquele atalho que ele não quis tomar era um lugar onde se preparavam tocaias. Ele podia ser assaltado, até morto lá. Ele se livrou de uma, hein? Continuou o caminho dele, andou mais uns 3 dias, cansado que estava, resolveu parar numa pousada para dormir um pouco. E quando foi pela madrugada, ele começou a ouvir alguns gritos. Ele foi abrir a porta para ver o que era e lembrou do segundo conselho: não seja curioso. A curiosidade pode levar você à morte. Ele lembrou daquilo e voltou a deitar. No outro dia pela manhã, o dono da pensão perguntou para ele no café da manhã: você não ouviu uns gritos ontem à noite aí? Ele falou: ouvi, mas resolvi não abrir a porta. Pois é, você foi o único que sobreviveu aqui, porque eram os assaltantes que estavam aqui, e os outros hóspedes que vieram para ver o que estava acontecendo morreram atirados. Ele se livrou de mais uma. Olha o que o segundo conselho fez.
Agora, quando ele enxergou a chaminé da casa dele, gente, imagina a alegria. Aquele chaminézinho, lembrou da casa, já estava chegando em casa, no 10º dia de viagem, era no pôr do sol. Quando ele está chegando, que ele olha, a mulher dele, pela janela deu para ver a mulher sentada na caixa de lenha, no colo de um homem. O homem acariciando os cabelos dela, beijinho no rosto, beijinho na testa. E ele pensou com ele: desgraçada, ela me traindo e eu fiel esses 20 anos. Eu vou matar essa mulher, eu vou matar ele. E ele já estava indo para matar. Lembrou do 3º conselho: não haja de forma precipitada, você pode se arrepender. Dormiu no meio daquele mato ali, pensou no outro dia de manhã eu vou voltar embora. Mas pensou com ele no outro dia de manhã: eu vou lá, vou falar com ela, pelo menos para dizer que eu fui fiel esses 20 anos, para pesar um pouco a consciência. Quando ele abre a porta, quando ele bate na porta e abre aquela porta, a mulher vem com aquele abraço gostoso e diz: você voltou, aquela alegria. E ele tentando tirar ela dali, a mulher não deixava de tanta alegria. E ele disse: eu fui fiel a você aos 20 anos. Ela disse: eu também. Como eu também? Eu vi você ontem sentado lá no colo daquele marmanjo. E ela disse: aquele marmanjo é o nosso filho. Quando você saiu daqui, eu estava grávida, fiquei sabendo 2 semanas depois. Chamou o filho: olha, ele tem 20 anos, é teu filho. E ali, gente, naquela alegria, ele foi partir o último pão, né? Porque já tinha comido os 2 na viagem. E quando parte o pão, estava lá o pacote com o dinheiro dos 20 anos de trabalho, né? Estava ali, partilhou com aquela mulher. Eu achei tão bonita essa história. E sabe, gente, que eu pedi para Deus: Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo com esses 3 conselhos? E parece que Deus me dizia assim: padre, fale sobre esses 3 conselhos. O que tem de gente, olha aqui para mim, filho, o que tem de gente que fica tomando atalhos na vida, que é o caminho mais fácil. É o primeiro conselho que eu quero te dar, que pode mudar a tua vida também. O que tem de gente que pela curiosidade acaba chegando à morte. Curiosos que às vezes se dão mal. A curiosidade, diz o ditado, que a curiosidade mata. O que tem de crimes, o que tem de separações que acontece por causa daquela ansiedade, além do padrão da normalidade, de pessoas que na hora da raiva tomam decisões. Primeiro conselho: nunca tome atalhos, porque os atalhos são perigosos. Olha o que diz a Bíblia para aqueles que gostam de tomar atalhos: estreita é a porta que leva ao céu, mais largo, fácil é o caminho que leva à perdição. Mateus 7,13. Sabe, gente, me dói dizer isso, mas até dentro da igreja a gente vê pessoas que gostam de atalhos. Esses tempos eu perguntei para uma mulher, ela estava com a criança, eu disse: a criança já é batizada? Ela disse: já, padre. Eu disse: você batizou ela aqui na paróquia ou batizou em outra? Ela disse: não batizamos em igreja nenhuma. Mas como assim? Ah, tem que fazer aquele curso, aquela coisa lá, né? E a gente batizou em casa mesmo. Estão percebendo os atalhos aí? Os caminhos fáceis que os católicos vão tomando? É de qualquer jeito, né? Quantos que eu já perguntei assim, eu vejo o casal que vem: você pode dar uma benção pra gente? Eu pergunto: já são casados? Ah, somos. Ah, vocês casaram lá na paróquia? Não, casados assim, modo de dizer, né? A gente só está morando junto. Casados, já chamam de casamento o que a gente chamava antigamente de estar amaziado. O fulano está amontoado com a fulano. Não se dizia assim? Mas o caminho mais fácil está tomando conta. Esse caminho mais fácil que Satanás arruma, olha aqui para mim, filho, cuidado. Sempre tem um ou outro que vem dar maus conselhos para a gente, né? Que eu já ouvi de jovem dizendo: padre, eu sou ridicularizado lá na minha escola, lá no meu colégio, na faculdade, porque eu estou buscando um namoro santo. E aí a pessoa diz assim: ei, hello, nós estamos no século 21. Que história é essa de casamento santo, de namoro santo? Hoje em dia, transar é moda, né? A ficar junto. Essa história de viver a castidade, ter a relação sexual só depois do casamento, esse caminho longo,
é algo que está ficando para trás, porque hoje nós estamos nesse comodismo, né? Nesses caminhos que nós estamos tomando, nesses atalhos da vida, e muita gente se esqueceu de casar na igreja. Muitas pessoas não querem mais um curso, não querem mais uma formação, e tem muitos que querem os atalhos, querem o caminho mais fácil. Pois eu vou ler mais uma vez para você não achar que é o padre aqui, porque em casa você pode pegar Mateus ali no capítulo 7, a partir do versículo 13. Espaçoso o caminho que conduz ao caminho do mal, muitos são aqueles que entram por ele, mas estreita é a porta que leva para o caminho que conduz à verdade, poucos são aqueles que encontram. O segundo conselho que pode mudar a sua vida e que é da nossa história: nunca seja curioso por aquilo que é do mal. Nunca seja curioso, né? Aquele ditado que diz: curiosidade mata. Gente, hoje nós temos lá na Fonte de Misericórdia, a maioria entra para a droga por causa da curiosidade. É ou não é? É a curiosidade. A gente sabe que faz mal, tem coisas que a gente sabe, e às vezes a gente até diz assim, que o que é proibido é mais gostoso, né? Vai nessa, filho. Vai nessa que é mais gostoso, você vai ver onde você vai parar. Presta atenção no que eu vou dizer. Aquilo que é oculto é campo de ataque de Satanás. Diz Frei Elias Vela, que é um padre exorcista do Vaticano. Por exemplo, segredinhos que eu não conto para ninguém. Só eu sei. E acho que estou abafando, né? Aí entra as traições, as fornicações, esses segredos que a gente acha que a gente está escondendo de todo mundo. A Deus ninguém engana, filho. A Deus ninguém engana. Cuidado com essas curiosidades. Aquilo que já é oculto, nem queira entrar lá, porque é uma armadilha. Você sabe que droga é proibida? Você sabe, por exemplo, o que é pecado? E por que a gente quer experimentar às vezes? Vocês sabem que hoje esse tipo de relações sexuais que afrontam a estrutura de família que a gente tem, homossexualidade, bestialidade, a gente tem tantas formas de relações sexuais, de famílias modernas que se dizem, né? Por que um homem não pode formar uma família com outro homem, uma mulher com outra mulher? Diz que é proibido, né? E tem muitos jovens que querem experimentar o mais proibido. São Tomás diz assim que há uma forte tendência quanto aos sentidos. Preste atenção, existe nos indivíduos uma natural tendência para a curiosidade. É uma natural tendência para a curiosidade. Todos nós somos tentados a sermos curiosos. A gente tem que controlar esse instinto dentro da gente. Imagine se você fosse experimentar tudo aquilo que é proibido. Mais uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que é o terceiro conselho, já estou fechando. Nunca tome decisões precipitadas, principalmente no momento do ódio, naquele momento da dor, né? Você pode se arrepender depois. Gente, o que tem de casos de separação na hora da raiva? E tem gente que é assim, ele fala para depois pensar no que disse. Olha o impulso aqui. Então deu uma briguinha, aí um já fala pro outro: vamos separar, chega. E o outro diz: então vamos separar também. Vamos separar. Se quer separar, vou fazer minhas malas. Faça. Tudo na hora do impulso. Aí depois que você fez as malas, disseram que vão mesmo, ele já sai, abre a porta, vai saindo, a pessoa diz: eu não vou me chamar para voltar para trás agora, vai ficar feio para mim. E a separação acontece, depois vem parar aqui, vão conversar com o padre. E eu, quando converso no individual, eu vejo, os dois não queriam a separação, foi só na hora do impulso, mas ninguém voltou atrás. Ninguém. Na hora da raiva, na hora daquele impulso, não dá para tomar decisão. O diabo vai bater palma para você, filho. Vocês já viram casos de morte que acontecem em trânsito, por exemplo, por causa de uma buzinada? Eu me lembro uma vez aqui, era recém-chegado nessa paróquia, estava vindo com o meu carro na nossa casa de recuperação e fui buzinar por um carro que ele foi entrar para a esquerda e desistiu. Quando ele foi entrar para a direita, eu estava passando do lado dele, eu buzinei para que ele não entrasse. Ele achou que eu estava afrontando. Gente, aí esse homem atravessa o carro na pista, veio com a barra de ferro que era para travar o volante. Pense no homem nervoso. Quer dizer, a gente para morrer às vezes custa pouco, uma buzinada. E às vezes essa impaciência, esse agir na hora do impulso,
vai fazer você acabar perdendo essa pessoa que você mais ama, filho. Vai fazer você destruir o teu casamento. Olha, você deveria desejar, eu tenho dito isso várias vezes aqui, não, você tem que lavar essa boca com sabão. Você que qualquer briguinha está dizendo, vamos separar. Qualquer coisinha você manda aqueles palavrão mesmo. Cuidado com isso. As palavras não passam, elas podem destruir. Na hora da agressividade não dá. E aí a própria palavra vai dizer em Provérbios 14, 29, diz o irracível. Irracível quer dizer aquele que tem um ânimo precipitado, é aquele que é alterado demais. O irracível pode fazer loucuras. É claro, né? Loucuras mesmo. Olha o que o fulano foi fazer por causa disso. Vocês assistem televisão, ouvem rádio, tem mortes idiotas que acontecem. Provérbios 25, 28 diz assim que a pessoa que ela age com o ânimo à flor da pele, ela se afasta da graça de Deus e o diabo tem acesso. Se afasta da graça. A palavra de Deus vai dizer, Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem, que não pode conter o seu próprio espírito. Quer dizer, é campo de ataque para o inimigo agir. Na hora da raiva, quando a pessoa vai, conte até 10, filho. Olha o terceiro conselho que o padre está dando, conta até 10, mas não haja de forma precipitada. Quem toma posse desses 3 conselhos, põe a mão no teu coração aí. Deixa o padre orar por você. Fecha teus olhos um instante. Senhor, Deus da vida, Deus da paz, Deus da esperança, eu creio, Senhor, que um bom conselho pode salvar a vida de alguém. Eu tenho certeza, não só aqui nessa igreja, mas aqueles que pelas redes sociais, aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, vão tomar posse desses conselhos, Senhor. São pessoas que vão estar na graça, na bênção, pessoas que vão passar longe, Senhor, da desgraça, porque um conselho pode salvar uma vida, pode transformar a vida daqueles, Senhor, que estão tomando posse dessa palavra profética. Obrigado, Pai, pela intercessão da sempre Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, nessa campanha de cura e libertação. Eu peço essa bênção para esse teu filho, esses 3 conselhos para uma mudança de vida, por Cristo nosso Senhor.